Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula online do Seminário Teológico Crer é Também Pensar. Já demos um panorama do Velho Testamento, especificamente conhecendo o Velho Testamento, e estamos iniciando o panorama do Novo Testamento, conhecendo o Novo Testamento. Eu havia lhes dito que o Novo Testamento ele foi escrito em grego. A Bíblia foi escrita, o Velho Testamento em hebraico, uma parte pequenininha em aramaico e em grego. Lembrando que Ptolomeu resolveu na biblioteca de Alexandria, mandou trazer lá 72 rabinos, copistas, para poder traduzir todo o Velho Testamento, do hebraico para o grego, e ficou assim chamado então a Septuaginta, a Bíblia dos 70. Falamos que a Bíblia foi escrita então colocada em ostracas, em barro, não é? Em pedacinhos de cacos, de argila, também em pergaminho, em papiro, várias maneiras como foi escrita a Bíblia. Mas veja bem, o Novo Testamento nós temos 27 livros. Falamos do Velho Testamento, os 39 livros. Lembra que nós falamos do Pentateuco, falamos dos livros dos profetas, dos livros proféticos, dos livros históricos, falamos também dos livros chamados profetas menores, profetas maiores, o livro de poesia, os livros poéticos. No Novo Testamento nós temos, começando então em Mateus, chamados os evangelhos sinópticos. O que são os evangelhos sinópticos? São os evangelhos que eles se completam. Eles, na verdade, eles são contados nessas páginas. O que Mateus escreve, depois Marcos escreve, depois Lucas escreve, e eles se encontram, eles se entrelaçam, mas é diferente de João, porque enquanto Mateus, Marcos e Lucas, eles vão falar da infância de Jesus, vão contar a história de Jesus, vão contar os milagres de Jesus, nós vimos João já introduzindo, e nós falamos aqui, quando João capítulo 1, ele fala no princípio era o verbo, que era o Logos. O Logos, lembra que nós falamos do arquê? Fizemos uma comparação lá com Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio. Então, João fala da divindade de Cristo. João fala do Deus que se fez carne, que se fez gente. Então, o Evangelho de João, conquanto faz parte os quatro, Mateus, Marcos, Lucas e João, mas o livro de João não está inserido dentro dos evangelhos sinópticos. Eles são chamados, então, os três também, livros biográficos. Por quê? Porque conta a história de Cristo, a sua genealogia, conta sobre o nascimento do Senhor Jesus Cristo, mostra como se foi cumprida ali as profecias do Velho Testamento. Mateus, Marcos e Lucas mostra a sequência da história, da genealogia, dos milagres de Cristo. Estes quatro, então, são chamados evangelhos no Novo Testamento. Depois nós temos Atos dos Apóstolos, que foi certamente escrito por Dr. Lucas, e Atos dos Apóstolos, alguns articulam que são os atos da igreja, os atos do Espírito Santo, onde mostra a igreja que foi chamada para sair, para pregar o Evangelho. Então nós vamos ver lá os atos, os fatos, os acontecimentos no livro de Atos, que podemos dizer, este é o livro histórico. E depois nós temos as cartas de Paulo, as cartas paulinas, que são 13 cartas, e elas são Romanos, 1 Coríntios, 2ª carta de Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Vemos depois
1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito e Filemon. Lembrando que tem 3 cartas que são chamadas as cartas pastorais. Quando Paulo escreve para Tito, escreve para Timóteo, o evangelista, dando para eles uma orientação, porque eles pastoreavam. E aí Paulo escreve a carta de 1 Timóteo, depois vem Tito e depois 2ª carta a Timóteo. Então Paulo escreveu 13 cartas. Então tem as 3 cartas pastorais, depois nós vimos as cartas de Paulo chamadas gerais. Nós vimos uma carta também que alguns pensavam que era uma carta pastoral, a carta de Paulo a Filemon, mas ali é um tratado privativo de Paulo. Então, quando você vê lá o escravo que converteu, e aí Paulo escreve esta carta de Filemon. Nós vimos depois a carta aos Hebreus. Alguns articulam que quem escreveu esta carta, sendo portanto 14 cartas, foi Paulo, mas a maioria acreditam e não tem definição de quem escreveu a carta aos Hebreus. Depois nós vimos as outras cartas, Tiago, 1 Pedro, 2ª carta de Pedro, 1ª carta de João, 2ª carta de João, 3ª carta de João e Judas. Este Judas não é o Judas, o traidor. Aí está então os 26 livros, na verdade são 4 evangelhos, um livro histórico, que é o livro de Atos dos Apóstolos, as 13 cartas paulinas, também o livro de Hebreus. Nós vimos também as cartas, então, pastorais, uma carta privativa de Paulo a Filemon, e vemos, então, as outras demais cartas de Tiago, de 1ª carta de Pedro, 2ª carta de Pedro, 1ª carta de João, 2ª carta de João, 3ª carta de João e a carta de Judas. E, por fim, nós temos um livro profético, o livro da revelação, o Apocalipse, que revela, que mostra as coisas que já aconteceram, as coisas que estão acontecendo e muitas coisas que ainda hão de acontecer. Lembrando que o Apocalipse de João foi escrito por João, o apóstolo do amor. João escreveu o livro de João, as 3 cartas e também o Apocalipse de João. Estão então os 27 livros do Novo Testamento. Foi apenas um apanhado geral para que nós possamos começar então em Mateus, definindo quem escreveu, depois Marcos, depois Lucas, depois João e assim sucessivamente. Se inscreva no Seminário Teológico Crer é Também Pensar. Um abraço.